Vamos lá, voltando aí, ó, né? Módulo 3, atos administrativos. Estamos vendo o tema etapas do ato administrativo, né? O ato administrativo ele tem 3 etapas, né? A doutrina chama a primeira etapa de perfeição, onde nós queremos saber se o ato existe. A etapa de validade, onde nós queremos saber se o ato está de acordo com a lei. E lei aqui, ó, em sentido amplo, né? Constituição, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, resoluções, medidas provisórias, decretos e etc. E a terceira é eficácia, né? Nós queremos saber se o ato administrativo está ou não está apto a produzir efeitos. Legal? Isso daqui, pessoal, ó, são as 3 etapas do ato administrativo. Legal? O que a gente vai fazer? Óbvio, né? Nós vamos estudar uma a uma das etapas do ato administrativo. Vamos lá? Né? Primeira etapa é a perfeição. Na perfeição, também chamado de existência, né, nós queremos saber, nós verificamos, né, que o ato administrativo existe, ou seja, ele é perfeito. O ato administrativo existe, ele é perfeito quando ele completou todas as etapas de formação do ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele, né, existe, ele é perfeito, ou seja, ele está pronto, e tudo isso aqui são palavras sinônimas, tá? Deixa eu botar esse pronto para cá. Espera aí, rapidinho. Espera aí. O ato administrativo, ele, né, está pronto. Ele existe, ele é perfeito. Tudo isso aqui, ó, é a mesma coisa. São palavras sinônimas para o direito administrativo aqui, né? O ato administrativo, ele está pronto, ele existe, ele é perfeito quando o ato completou todas as suas etapas de formação. Se o ato administrativo completou todas as suas etapas de formação, a gente pode concluir que ele está pronto, ele existe, ele é perfeito. Legal? Eu até coloquei aqui, perfeição, existência, está pronto. Ou seja, quando é que o ato administrativo existe? O ato administrativo existe, e aí lembrando para você, né, que se ele existe, ele está pronto, né, ele é perfeito, é a mesma coisa, está pronto, existir, ser perfeito é a mesma coisa, aqui para o ato administrativo. Então, quando é que ele existe? Quando ele completou, né, todas as etapas de formação. Se o ato administrativo completou todas as suas etapas de formação, eu posso concluir que ele existe, ele é perfeito, ele está pronto. Então, o ato administrativo existe, ele é perfeito, ele está pronto quando? Quando ele completou todas as suas etapas de formação. Querido, preste atenção aqui. Decorar isso, eu acho até fácil. Se você parar para pensar, não é assim, dos conceitos mais longos que a gente já viu aí no direito administrativo. Então, o ato administrativo existe quando ele completou todas as suas etapas de formação. Legal? Então, ó, o ato administrativo existe. Eu vou falar isso aqui várias vezes, sendo chato, né? Mas vamos lá. Ele existe, ou seja, ele é perfeito, ou seja, ele está pronto quando o ato administrativo completou suas etapas de formação, correndo o risco de ser chato, mas não correndo o risco de ser omisso. O ato administrativo existe, é perfeito,
está pronto, tudo isso aqui é sinônimo agora para gente, quando ele completou as suas etapas de formação. E aí, né, decorar isso aqui não é difícil. O problema em sala de aula é que vem a seguinte pergunta: professor, quando, né, que na prática o ato administrativo completou todas as suas etapas de formação? Querido, o ato administrativo completou todas as suas etapas de formação quando nós olhamos para ele e enxergamos todos os elementos. Ou seja, quando nós olhamos para o ato administrativo e enxergamos que ele tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência, que ele tem os 5 elementos de formação, a gente pode concluir que ele está pronto, que ele existe e ele é perfeito. Os livros não falam isso para a gente claramente, né? Uma das críticas que eu tenho, né, que parece que o livro, né, ele parte do princípio que todo mundo é pós-doutor em direito administrativo. Não é assim, cara. Legal? Ainda mais agora com o fenômeno do concurso, que às vezes quem vai pegar um livro de administrativo para ler não é nem graduado em direito, não é nem acadêmico do curso de direito. Né? Às vezes a pessoa tem uma outra formação e tem que entender para passar no concurso. Eu tenho que então ser sensível a isso para dizer para vocês que o ato administrativo ele está pronto, ele existe, ele é perfeito quando ele completou todo o seu ciclo de formação. E quando isso acontece? Quando é que o ato completou todas as suas etapas? Ele completou todas as suas etapas quando o ato administrativo tem. Quando ele tem o quê? Os 5 elementos de formação do ato. Quais são eles? Você se lembra? Vamos lá. Objeto, motivo, forma, finalidade e, por último, competência. Quando eu olho para o ato administrativo, olha isso, hein? E eu enxergo nele esses 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Quando eu olho para ele e eu enxergo esses 5 elementos, quando eu olho para o ato e eu tenho certeza que ele tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência, eu concluo que ele completou toda a sua etapa de formação. Eu digo que ele está pronto, ele existe e que ele é perfeito. Queridos, prestem bem atenção. É como se isso aqui, né, fosse um bolo. Imagine que isso aqui, ó, é um pirex com bolo, uma forma de bolo. Quando a gente olha para cá e enxerga, né, todos os elementos, o ovo, a farinha de trigo, o leite, né, o açúcar, às vezes o sal, né, o fermento, a gente conclui que esse bolo ele completou o seu ciclo de formação. O último ciclo, coloca no fogo e ele está pronto. É a mesma coisa. Quando eu olho para esse grande bolo chamado direito administrativo, chamado ato administrativo, o ato administrativo está pronto quando? Quando eu olho para ele, ele tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Eu olho para o ato administrativo, olha, isso aqui é um tabuleiro, e eu enxergo dentro dele todos esses elementos. A minha conclusão é que ele completou o ciclo de formação. Não tem mais nada para fazer. Por isso, ele existe, ele é perfeito. Ele está pronto. Está pronto para poder seguir. Legal? Preste bem atenção. Isso aqui, cara, eu conheço bastante livro de direito administrativo. Inclusive, eu estou lançando a minha coleção de e-book. Né? Eu já tive um livro publicado por editora, com todo respeito. Depois dela ainda não me fizeram um convite assim real, crível, né? Porque eu vou escrever, vou perder 2 anos aí, como aconteceu com a minha coleção de e-book, e mais o meu livro especial sobre licitações e contratos, né? E aí, né, enfim, oferece um valor que eu não acho justo. Então, por isso eu preferi publicar sobre a forma de e-book. Hoje a gente tem essa facilidade com a internet. Tá bom? Então, por isso eu conheço bastante livro de administrativo. Eu nunca vi
explicar dessa forma aqui tão clara. Legal? Fala-se de um jeito, né? Enfim, bota, né? Mas de uma forma clara, onde você entendeu agora que o ato administrativo, ele existe, por quê? Porque ele completou todo o seu ciclo de formação. Ou seja, eu olho para o ato administrativo e eu enxergo que ele tem. Ele tem o quê? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. É como se o ato administrativo, fosse um bolo e eu olho para esse bolo e eu enxergo todos os ingredientes. Se eu enxergo todos os ingredientes, inclusive o último ingrediente, que é o fogo, eu posso lhe falar que esse ato administrativo, esse bolo chamado ato administrativo, está pronto. Legal? Legal. Então, se perguntarem em prova, quando é que o ato administrativo existe? Conceito padrão, quando ele completou o seu ciclo de formação. Aí ele está pronto, aí ele é perfeito. Tá bom, mas de fato, quando é que ele existe? Ele existe quando ele tem dentro dele todos os seus elementos de formação. Sabe por quê? Olha aqui, essa galera aqui, objeto, motivo, aqui, objeto, motivo, forma, finalidade e competência, a gente vai ver daqui a pouquinho ali embaixo, que eles são chamados de elementos do ato administrativo, ou seja, elementos de formação. Sem eles, o ato administrativo não se forma, não fica pronto. Legal? Não existe. Então, para eu olhar um ato administrativo e concluir que ele existe, é perfeito, está pronto, eu tenho que olhar para ele e tenho que enxergar 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Correndo o risco de ser chato, mas se na certeza que eu não fui omisso, vou falar para vocês de novo. O ato administrativo existe, está pronto, é perfeito. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Quando? Quando ele completou o seu ciclo de formação. Ou seja, quando ele completou as suas etapas de formação. Né? Aqui, o seu etapas aqui, é a mesma coisa aqui, ciclos de formação. Então, ele completou as suas etapas, ou seja, o seu ciclo de formação. E quando é que o ato administrativo completou as suas etapas de formação? O seu ciclo de formação. Quando eu olho para ele e eu enxergo 5 elementos. Ou seja, o ato administrativo tem objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Conclusão, se ele tem tudo isso aqui, eu posso afirmar que esse ato administrativo existe. E se o ato administrativo existe, ele está perfeito, ele está pronto. Vamos seguir, né? Sem maiores complicações. Perfeito? Perfeito. Já que você já sabe tudo isso, deixa eu só ratificar aqui, chancelar aqui, o ato administrativo quando tem objeto, motivo, forma, finalidade, competência. Qual é a conclusão? Ele está pronto. Ele completou todo o seu ciclo de formação. Ele existe, ele é perfeito. Legal? Olha que maneiro. Top. Avançando nisso, a pergunta de prova agora que não quer calar é: quando é que o ato é imperfeito? Olha aqui, Você me disse que ele é perfeito, né, quando ele tem tudo isso daqui. Se ele tem tudo isso daqui, ele é perfeito, né? Então ele está pronto, ele existe, ele é perfeito. Legal. Quando é que ele é imperfeito? A primeira conclusão que a gente tem que fazer, ele é imperfeito, né, quando ainda está em formação, ou seja, ele ainda não completou o ciclo de formação. Se o ato administrativo ainda não completou o ciclo de formação, eu posso falar para vocês, ele ainda é imperfeito. Ou seja, qual é a conclusão aqui? Deixa eu ver se eu consigo botar. Ele não está pronto. Se ele não está pronto, ele não existe ainda para o mundo jurídico. Só existe quando ele completa o ciclo de formação. Se ele ainda está em formação, é porque ele ainda não completou o ciclo de formação.
Se ele ainda não completou o ciclo de formação, ele não existe, não está pronto. Legal? Legal. Ou seja, na prática eu posso falar para vocês, deixa eu ganhar um espaço aqui, que o ato administrativo não existe. Quando eu olho para esse ato administrativo, né, e ele ainda não completou o seu ciclo de formação. Ou seja, o ato administrativo, para estar pronto, para estar perfeito, ele tem que ter, objeto, lembra disso? Vamos lá? Motivo, forma, finalidade e competência. Cara, se eu olho para o ato administrativo e faltou, por exemplo, a forma, ou seja, faltou um elemento, eu posso falar que esse ato ainda não existe. Por quê? Porque a qualquer momento a forma pode chegar. Legal? Ele ainda não existe. E se ele ainda não existe, é porque ele ainda não completou o seu ciclo de formação. O ciclo de formação são os 5 elementos. Ou seja, ele ainda é imperfeito. Se não existe, conclusão, ele é imperfeito. Segundo a conclusão, ele não está pronto. Olha que maneiro. Ou seja, você acabou de perceber quando é que o ato administrativo existe e quando é que ele ainda não existe. Quando é que o ato administrativo é perfeito e quando ele é imperfeito. Legal? Então vamos recapitular, porque eu sei que isso aqui, quando cai em prova, legal? É meio chatinho, né? Da galera assim, é meio triste, né? Da galera fala, pô, faltou só isso, só isso. Então vamos lá, ó. Quando é que o ato administrativo está pronto, né? Está pronto, existe e é perfeito. Quando ele completou o seu ciclo de formação. E quando é que ele completou o seu ciclo de formação? Quando eu olho para ele e ele tem os 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Se ele tem os 5 elementos, qual é a conclusão? Ele está pronto, ele existe, ele é perfeito. Tá? Agora vem cá. Se eu olho para o ato administrativo e dos 5, né, por exemplo, faltou um, pode faltar mais, mas no exemplo aqui, ó, faltou um, no exemplo aqui faltou a forma. Qual é a conclusão que eu chego? É que ele ainda não completou o ciclo de formação. Se ele ainda não completou o ciclo de formação, ele não existe, ele não está pronto. Ou seja, se ele não completou o ciclo de formação, ele não existe, ele não está pronto, porque está faltando um elemento, por exemplo, ele é imperfeito. Então, o ato imperfeito é aquele que ainda não completou o seu ciclo de formação, por isso ele não existe, ele não está pronto. Por quê? Porque dos 5 elementos, por exemplo, está faltando um, está faltando 2. No exemplo aqui está faltando um, que é a forma. Legal? Preste bem atenção para você não confundir. Basta faltar um dos 5 elementos de formação para eu concluir que o ato administrativo é imperfeito, não existe, ele não está pronto ainda. Legal? Perfeito. E aí você já sabe quando é que o ato administrativo é perfeito e quando ele é que é imperfeito. Ele é perfeito quando ele está pronto, quando ele existe. Ele é imperfeito, aqui ó. Ele é perfeito quando ele está pronto, quando ele existe, ou seja, quando ele tem os seus 5 elementos de formação. O ato administrativo, né, não existe, é imperfeito, não está pronto, quando falta pelo menos um dos 5 elementos. Pode faltar mais de um? Pode, mas basta faltar um para eu concluir que ele ainda não existe. Se ele não existe, ele não é perfeito, ele é imperfeito, ele não está pronto. Legal? Posso avançar agora sem medo para a validade. Ou seja, uma vez que eu descobri que o ato administrativo existe, né? Se eu descobrir que o ato administrativo existe por quê? Porque ele é perfeito, ele está pronto, ele tem 5 elementos de formação. Quais são eles?
objeto, motivo, forma, finalidade, competência, ele existe. Agora eu tenho que saber se ele é válido. E para eu saber se o ato que existe é válido, eu tenho que me perguntar, ele está de acordo com a lei? Se o ato administrativo que existe estiver de acordo com a lei, qual é a conclusão? Ele é válido. Se o ato administrativo que existe não estiver de acordo com a lei, ou seja, ele está violando a lei, qual é a conclusão? Ele é inválido. Então, o ato inválido é aquele que de alguma forma viola a lei. É aquele que de alguma forma desrespeita a lei, e lei aqui em sentido amplo. Legal? Então aqui, ó, se o ato está de acordo com a lei, ele é válido. Se o ato não estiver de acordo com a lei, ele é inválido. Então aqui, ó, ato válido, ato inválido. Legal? Perfeito, sem complicação. Professor, quando é que ele vai estar ou não vai estar de acordo com a lei? É basicamente assim, ó. Aqui, ó. O ato válido é quando o objeto está de acordo com a lei, o motivo está de acordo com a lei, a forma está de acordo com a lei, a finalidade está de acordo com a lei e a competência está de acordo com a lei. Ou seja, os 5 elementos estão de acordo com a lei. Ou seja, está tudo de acordo com a lei. Está tudo de acordo com a lei? Tá. Qual é a conclusão? O ato é válido. Então, para eu considerar que o ato administrativo é válido, eu tenho que aceitar que todos os elementos estão de acordo com a lei. Então, aqui, ó, o agente público manifestou uma vontade em nome da administração, ou seja, ele praticou um ato administrativo. Ao praticar o ato administrativo, para esse ato ser considerado válido, os 5 elementos do ato administrativo que o agente praticou têm que estar de acordo com a lei. Então, por exemplo, o agente público praticou um ato chamado multa. Imagine você que eu furei o sinal e o agente público me multou. Quando eu digo para você que eu fui multado, a multa é um ato administrativo. Para essa multa ser válida, a multa, que é o ato administrativo, tem que estar com seus 5 elementos de acordo com a lei. A multa tem que ter objeto de acordo com a lei, motivo de acordo com a lei, forma de acordo com a lei, finalidade de acordo com a lei e competência de acordo com a lei. Se tudo estiver de acordo com a lei, eu concluo que o ato é válido. Agora vem cá, ó. Basta um elemento não estar de acordo com a lei. Por exemplo, basta o objeto não estar de acordo com a lei. Basta um elemento para não estar de acordo com a lei. Se um dos 5 elementos não está de acordo com a lei, qual é a minha conclusão? O ato é inválido. Então olha para cá, ó. Explicam para vocês, né? Vou ganhar um espaço aqui. Explicam para vocês, não estão errado não, que o ato administrativo é válido quando esse ato está de acordo com a lei. Concordo em gênero, número e grau. Agora, o que é estar de acordo com a lei? Estar de acordo com a lei é quando os 5 elementos... Quais são os 5 elementos? Eu vou repetir mais uma vez, correndo o risco de ser chato, mas não corro o risco de ser omisso. Objeto, motivo... Vou abreviar, porque aqui em cima tem igualzinho, ó. Aqui em cima. Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Se todos esses elementos estão de acordo com a lei, qual é a conclusão que eu chego? O ato é válido. Agora, vem cá. Basta um elemento não estar de acordo com a lei. Imagine você, ó. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui. Imagine você que todos eles estão de acordo com a lei. O motivo, a forma, a finalidade e a competência, ó. Mas o objeto não está de acordo com a lei. O objeto está desrespeitando a lei. Qual é a conclusão que eu chego?
aquele ato que era válido agora passa a ser inválido. Ou seja, eu quero te convencer que basta um dos 5 elementos do ato administrativo não respeitar a lei para aquele ato administrativo que era válido agora ser considerado um ato inválido. É isso aqui que tem que estar no nosso coração. Legal? Ah, professor, mas todos os outros elementos respeitam a lei. Sim, paciência. Né? O ato tem 5 elementos, 1 desrespeitou e 4 respeitaram. Perfeito, qual o problema? Nenhum. Basta um desrespeitar para o ato administrativo ser considerado inválido. Legal? E aí, ó, eu estou muito tranquilo para avançar para a eficácia. O que é eficácia? Eficácia é aptidão para produzir efeitos. Se eu quero saber se o ato administrativo ele está ou não está produzindo efeitos, eu quero saber se ele é eficaz ou ineficaz. Então, olha aqui, ó. Só pegar um negocinho aqui. Ó. Se o ato administrativo, sim, está produzindo efeitos, ele é eficaz. Se o ato administrativo não está produzindo efeitos, ele é ineficaz. É simples assim. Legal? E aí, pessoal, ó, eu costumo dizer que isso aqui sempre cai em prova. Na última prova, salvo engano, não sei se foi de escrivão ou se foi de investigador, tá quase certo ser escrivão, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, da banca VUNESP, perguntou isso. O ato administrativo, quando é que ele se torna eficaz? Cara, via de regra, o ato administrativo se torna eficaz quando ele é público. Ou seja, foi publicado, via de regra, no Diário Oficial, pronto. O ato administrativo tornou-se público, ele tem eficácia, ou seja, ele é eficaz. Ele começa a produzir efeitos. Então, no direito administrativo, quando é que o ato começa a produzir efeitos? Quando ele se torna público. Ao tornar-se público, o ato começa a produzir efeitos. Legal? Só que nós temos algumas exceções, em que o ato administrativo ele vai ser público, porém não vai produzir efeitos. Então, olha aqui rapidinho. Isso aqui também caiu na prova discursiva de delegado de polícia também de São Paulo, do penúltimo concurso de delegado. Olha aqui, ó. Quando é que o ato começa a produzir efeitos? Eu tenho uma regra e eu tenho algumas exceções. Vou ver com vocês aqui 2. Legal? Vamos lá. Quando é que o ato se torna público? Quando é que o ato começa a produzir efeitos? Em regra, ao ser publicado. Ao ser tornado público. Quando o ato é tornado público, no Brasil, via de regra, na publicação no Diário Oficial ou na imprensa oficial, onde não houver diário, legal? Ao se tornar público, o ato administrativo, em regra, ele começa a produzir efeitos. Só que nós temos exceções. E as exceções, o ato, ele é público, ou seja, ele vai ser publicado, o ato é público, só que ele não produz efeitos. Quando é que o ato administrativo vai ser público e, quebrando a regra, ele não vai produzir efeitos? Em 2 casos. Quando ele estiver diante de um termo, bota aqui, não tem problema, de uma condição ou de um termo. Condição ou termo. Preste bem atenção. Condição ou termo. Tanto a condição quanto o termo são eventos, são situações futuras. Deixa eu ver se vai dar aqui para eu colocar. Então, tanto o termo quanto a condição são eventos futuros.
Só que a condição é um evento futuro incerto e o termo é um evento futuro certo. Olha aqui rapidinho. Vou te dar 2 exemplos concretos. E aí, pessoal, olha aqui, ó. Ouve isso com bons ouvidos. Não acha de repente que, pô, não sou formado em direito, eu vou fazer prova de nível médio, isso aqui acaba que não vai cair. Cara, pior que cai. Pior que cai, tá? Eu coloco para vocês aqui, né, 3 bancas examinadoras. Primeiro a FGV, segundo CESP, hoje Sebrasp, e terceira VUNESP. Que eles não têm mão para isso. Não tem, cara. Não tem. Questão de nível médio, nível superior é a mesma coisa. Questão de profissional do direito não é a mesma coisa. Então segura aí, vamos entender. É molinho entender. Olha aqui, ó. Imagine você, né, que por decreto que regulamenta uma lei, né, existe a lei, e o decreto regulamentou uma lei, o governador criou uma pensão. Qual é a pensão que o governador criou? Ele criou uma pensão, na verdade criou 2 pensões. Vamos botar essa aqui, depois eu faço outra. Ele criou uma pensão. Qual é a pensão que ele criou? Ele criou a pensão seguinte, ó, de filho de policial morto em combate, filho de policial morto em combate, legal? Vai, né, receber, vou botar aqui para abreviar, R$2.000 de pensão para cada filho. Então, cada filho, né, de policial que morrer, né, no Rio de Janeiro aqui, né, em combate, né, o filho vai receber R$2.000 de pensão. Concorda comigo? Isso aqui, ó, foi publicado hoje, né? Foi publicado hoje no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Foi publicado hoje. Concorda comigo que, apesar de ter publicado hoje, esse ato só vai produzir efeitos, né, em relação aos filhos do policial quando um policial morrer? Porque imagine você que o policial Tício, ele tem um filho chamado Ticinho. Cara, enquanto, Deus que me perdoe, que isso aqui não aconteça nunca, né? Uma das coisas mais trágicas para mim é quando um policial morre em combate, que aí um pouco do Estado morre junto com ele. Tá? Mas vamos lá. Imagine você, né, que Tício, que é policial aqui no Rio, tem um filho chamado Ticinho. Cara, isso aqui só vai produzir efeitos em relação a eles, Deus que me perdoe, se Tício um dia morrer. Se Tício um dia morrer em combate, aí Ticinho vai ganhar a pensão, mais lá os benefícios em razão da morte do pai, lá, típico da Previdência. Agora, se Tício, muito bem, obrigado, né, conseguir inclusive reformar e não morrer em combate, Ticinho nunca vai ganhar essa pensão aqui. Legal? Essa pensão aqui, ó, ela tem, né, um evento futuro. E aí, cara, ó, eu não vou nem parar para discutir com vocês, mas isso aqui, quando eu explico em sala de aula, eu até conversei com um colega que é especialista, que essa parte aqui é mais direito civil do que direito administrativo. Mas já caiu, repito, na prova delegado de São Paulo, aqui do nosso lado aqui do meu lado aqui, né, a prova de São Paulo, a penúltima prova, a questão discursiva de direito administrativo era sobre isso. Os atos acidentais, ou seja, atos que são, né, públicos, mas que não produzem efeitos. Legal? Ele queria saber se você sabia o que é ato acidental. É o ato público que não produz efeitos, ou seja, o ato que está sujeito à condição ou a termo. E aí, na época, eu conversando com os colegas, né, que são especialistas em direito civil, né, eu perguntando o seguinte: no Rio de Janeiro, né, infelizmente, uma pensão como essa, para mim, né, Deus que me perdoe, a depender de onde o policial trabalhe, é evento futuro certo. Legal? Mas com otimismo, torcendo muito para que isso nunca aconteça com os policiais,
pedindo a Deus todos os dias para que eles sejam guardados. Eles são servidores públicos, né? Eles estão trabalhando. É diferente do outro lado, que não está trabalhando. Legal? Né? O outro lado que combate com eles todos os dias, a bandidagem. Né? Na minha humilde opinião, eles não estão trabalhando. Prendeu? Tem que ser respeitado como ser humano? Tem. Mas o policial, ao contrário deles, né, é servidor. Está trabalhando, merece respeito. Torcendo muito, vamos chamar isso aqui de evento futuro incerto. Tá? Porque a gente pode entender que não vai acontecer. Mas entenda, todas as vezes que um ato administrativo tornou-se público, ele já foi publicado, porém ainda não produziu efeitos, porque ele está sujeito a um evento futuro, ou seja, a um acontecimento futuro, certo ou incerto, ou seja, uma condição ou um termo, nós chamamos isso de ato administrativo acidental. O que é o ato administrativo acidental? O ato administrativo acidental, né, isso aqui é doutrina fina do direito administrativo, é o ato administrativo público, só que não irá produzir efeitos. Isso aqui caiu, repito, mais uma vez, no penúltimo concurso delegado de polícia de São Paulo, na prova discursiva. Legal? Para você entender a potência que essa questão tem de cair em prova. Legal? E o que impede uma questão como essa de cair numa prova, por exemplo, de nível médio? Para perguntar para vocês o seguinte, por exemplo, quem vai fazer a prova de nível médio. Pode o ato administrativo ser público e não produzir efeitos? Pode, desde que ele seja acidental, ou seja, desde que ele esteja condicionado a um evento futuro que pode ser certo ou incerto. Legal? Para mim não tem problema nenhum perguntar um troço desse. Legal? Para mim é plenamente cabível uma pergunta dessa numa prova de nível médio. Legal? Não tem problema nenhum. Agora, se ele começar a aprofundar muito, aí eu acho que perde um pouco a mão. Agora, perguntar se pode um ato público não produzir efeitos, para mim, tá tranquilão, tá dentro do escopo. Legal? Perfeito. E aí, pessoal, ó, eu tenho que tratar com vocês, vou fazer uma revisão, e vou tratar com vocês sobre esse ponto aqui, ó. Quais são as principais combinações que caem em prova? Sabe esse negócio de combinações? Ou seja, o ato pode ser, por exemplo, perfeito, válido e ineficaz? Existe isso aqui na prática? Vamos ver daqui a pouquinho? Eu quero só fazer com vocês uma revisão. E essa revisão é importante por quê? Porque eu vou revisar, né, os 3 degraus, né, das etapas do ato administrativo. Então quer dizer aqui, ó, deixa eu até deixar aqui no PIP, para você ficar olhando, ó. Então quer dizer que o ato administrativo tem 3 etapas, né? Tem 3 degraus, sim. Perfeição. Quando é que o ato administrativo é perfeito? O ato administrativo perfeito é o ato que está pronto, é o ato que existe. Ué, professor, quando é que ele está? Quando é que ele é perfeito, ele é pronto, ele existe? Quando o ato administrativo completou seu ciclo de formação. Quando é que ele completou seu ciclo de formação? Quando eu olho para ele, eu enxergo 5 elementos. Quais são eles? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Eu olho para ele, eu enxergo 5 elementos, conclusão. Na minha opinião, a opinião da doutrina de todo mundo, ele está pronto, ele existe, ele é perfeito. Mas basta faltar um para ele não estar pronto, para ele não existir, para ele ser considerado um ato imperfeito. Legal. Validade. Quando é que o ato é válido? É quando o ato administrativo está de acordo com a lei. Ou seja, eu pego os 5 elementos, objeto, motivo, forma, finalidade e competência, e eu tenho que achar, eu tenho que olhar, eu tenho que perceber que os 5 elementos estão de acordo com a lei. Se os 5 elementos estão de acordo com a lei, conclusão, o ato é válido. Mas basta um não estar de acordo com a lei para o ato ser considerado inválido. Eficácia. Quando é que o ato tem eficácia? O ato tem eficácia quando ele está apto a produzir efeitos, ou seja, quando ele é eficaz. Mas, professor, quando é que o ato produz efeitos? Quando é que o ato é eficaz? Via de regra, ao se tornar público. Quando o ato administrativo torna-se público, ele começa a produzir efeitos. Questão da prova, né, de investigador aqui de São Paulo. Aqui não estou em São Paulo. Questão da prova, né, de investigador lá do estado de São Paulo, da Polícia Civil. Legal? O ato, então, começa a produzir efeitos. Legal? Quando ele é publicado, tornou-se público, ele tem eficácia. Ele começa a produzir efeitos. Tá bom. Agora, quando é que o ato ele produz efeitos? Não, calma. Quando é que o ato ele é publicado e, infelizmente, não vai produzir efeitos? Simples. Quando ele estiver sujeito a um evento futuro certo, chamado de termo, ou incerto, chamado de condição. Todas as vezes que o ato administrativo estiver condicionado a um evento futuro, né, mesmo que ele tenha sido publicado, ele não vai produzir efeitos.
são chamados atos acidentais. Pronto. Feito isso, eu estou muito tranquilo para agora olhar para vocês, né, de uma forma assim honesta e nós estudarmos as principais combinações que caem em prova. Vamos lá. Qual é a primeira condenação possível de cair em prova? Né? É o ato ser perfeito, válido e eficaz. Ou seja, perfeito, ele completou o seu ciclo de formação. Válido, ele está de acordo com a lei. Eficaz, ele está produzindo efeitos porque tornou-se público. Tá bom. Isso aqui, isso aqui é o melhor dos mundos. Né? O M aqui, de melhor dos mundos. Ok, isso aqui, irmão, é top. O problema é que nem sempre o ato é assim, né? E aí, primeiro, o ato pode ser perfeito, válido e ineficaz. Quando é que o ato administrativo, né, ele é perfeito, válido e ineficaz? Né? Quando, por exemplo, ele está aguardando, né, um evento futuro certo ou incerto. O exemplo ali que eu dei para vocês da pensão no caso da morte do policial. Legal? Ou seja, ele aqui ainda não está apto a produzir efeitos. Por quê? Porque ele não foi publicado, ou se já foi publicado, ele está esperando um evento futuro. Ele está esperando alguma coisa acontecer para produzir efeitos. É o caso da pensão que eu te expliquei. Mas eu queria que você entendesse isso, que o ato vai perfeito, válido e eficaz, ou seja, ele é perfeito porque ele completou o ciclo de formação, ele é válido porque ele está de acordo com a lei, ele é eficaz porque ele está produzindo efeitos. Agora, quando é que o ato administrativo, ele vai ser, olha aqui, perfeito, válido e ineficaz. Ele é perfeito de novo, porque ele completou o ciclo de formação. Ele é válido porque está de acordo com a lei. Mas ele é ineficaz por quê? Porque ele ainda não está produzindo efeitos. Só pelo fato de não estar produzindo efeitos, a gente diz que ele é válido, ele é perfeito, porém ele é ineficaz. Legal? E o ato administrativo, né? Aqui, não é legal, tá? Mas ele, teoricamente, ele pode ser perfeito, eficaz, porém inválido. Ele é perfeito por quê? Porque ele completou o ciclo de formação. Ele é eficaz por quê? Porque ele está produzindo efeitos. Agora, por que ele é inválido? Porque ele não está de acordo com a lei. Pelo fato de não estar de acordo com a lei, a conclusão que a gente chega é óbvia, é rápida. Ele é inválido. Por não estar de acordo com a lei, ele é inválido. Legal? Isso aqui, pessoal, é triste, né? Porque via de regra aqui, 99% dos casos, o ato vai ter que ser extinto, ele vai ter que ser anulado. Deixa eu ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas isso aqui não é legal, por quê? Porque o ato, por ele ser inválido, ele não está respeitando a lei. E aí, pessoal, o ato também pode ser perfeito, porque completou o seu ciclo de formação, mas ele pode ser inválido, porque ele não está de acordo com a lei, e ele também pode ser ineficaz, porque ele não está produzindo efeitos. Pessoal, o que dá problema na prática e também em questão de prova é esse aqui, Esse aqui que dá problema, tanto na prática quanto na questão de prova. Porque se ele está violando a lei, ele é inválido. E aí, a gente tem que saber, daqui a pouquinho eu vou ver isso com vocês, não é agora não. E aí, ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. Legal? Se ele é nulo, ele vai ser anulado, vai ser extinto. Se ele é anulável, ele pode ser convalidado. E é isso aqui que o examinador cobra em prova. Ele vai perguntar para vocês se é possível um ato existir, ser eficaz, ou seja, produzir efeitos, porém ser inválido. Cara, na prática pode. Basta, né, o ato não estar respeitando a lei. E ele vai te perguntar qual é a consequência, então, de quando esse ato administrativo não está respeitando a lei. O ato é inválido. Se o ato não respeita a lei, ele é inválido. O problema é, você tem que saber que o ato inválido ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. Aqui é questão faixa preta. É a hora que o cara separa o joio do trigo e aí a gente tem que saber isso aqui. Espera um pouquinho. É lá no finalzinho desse módulo a gente vai ver isso. Legal? Perfeito? Perfeito. Pessoal, macete de prova, né? Toda situação que a gente estuda, dessas possíveis combinações, ou seja, se o ato pode ser, né, existente e ineficaz, se o ato pode ser existente e inválido, a gente tem que partir da premissa que o ato existe, tá?
Se você parar para pensar aqui, ó, vê comigo aqui, ó, se não foi isso. Todas as combinações que eu te passei, eu parti da premissa que o ato é perfeito, né? Ou seja, o ato existe. Porque se eu partir da premissa que o ato não existe, cara, não tem nem o que comentar. Como é que eu vou comentar aquilo que não existe? É coisa de maluco, né? Ou seja, a gente só vai tratar, né, quando o ato administrativo existe, ou seja, ele é perfeito. A partir do momento que um ato existe, ele é perfeito, eu posso discutir se ele é válido ou inválido, eficaz ou ineficaz. Se ele não existe ainda, não tem nem por que eu discutir isso. Isso aqui é um excelente macete de prova. Que qualquer combinação que eu possa analisar na prova, eu tenho que partir da ideia que o ato existe. Porque se o ato não existe, eu nem combino, não tem nem o que discutir. Legal? Para você entender isso. Então olha para o quadro, ó. Preste bem atenção. Partindo da premissa que o ato existe, a gente pode dizer que o ato, né, existe, ou seja, ele é perfeito, porque existir, você já viu comigo, que é sinônimo de perfeito, que é sinônimo de estar pronto, né? O ato que existe, ele está perfeito, ele está pronto. Legal? Perfeito. Então, se o ato existe, ele é perfeito, ele está pronto, aí ele pode ser válido e eficaz. Melhor dos mundos, tudo ok. Mas ele pode estar perfeito, ou seja, existir, ser válido, porém ser ineficaz, ou seja, ele produz efeitos, está de acordo com a lei, só quem produz efeitos. Ele está perfeito, ou seja, ele existe, está de acordo com a lei, mas ainda não produz efeitos. Por quê? Porque ele é ineficaz. O ato administrativo não era para ser, mas também pode ser perfeito. Por quê? Porque completou o seu ciclo de formação, está pronto. É eficaz porque está produzindo efeitos, porém ele é inválido, ou seja, ele não respeita a lei. E o ato administrativo, que é pior ainda, ele pode estar perfeito, ou seja, ele está pronto, completou o seu ciclo de formação, porém ele é inválido porque não respeita a lei e é ineficaz porque ainda não produz efeitos. Cara, pega essas combinações aqui, ó, essas 4 combinações que eu te passei, 1, 2, 3, 4, é isso? 4 combinações que eu te passei, faz um postcard disso, coloca no lugar para você ver sempre. E coloca explicando a palavra. Então, se o ato é perfeito, é porque ele está pronto, completou o seu ciclo de formação. Se o ato é válido, é porque ele está de acordo com a lei. Se o ato é eficaz, é porque ele está produzindo efeitos. Coloca essa sigla, essa legenda, e aí você coloca as 4 combinações. Pode ter certeza que eu estou te falando. Uma prova um pouco mais complexa, cobre isso aqui e pega meio mundo. Pode ter certeza que sim. Como 2 mais 2 são 4, porque, né? Enfim, a principal pegadinha aqui é já começar com ato administrativo imperfeito. Cara, se o ato é imperfeito, eu nem discuto, ainda não existe. Já começa aí, tá bom? Então preste bem atenção, quem avisa amigo é, isso é questão de prova. Então acabamos de ver nesse bloco o quê? Vimos nesse bloco as 3 etapas do ato administrativo, ou seja, quando o ato administrativo, deixa eu chegar aqui, quando o ato administrativo, ó, né, é perfeito, ou seja, existe, é válido, ou seja, está de acordo com a lei, é eficaz, ou seja, está produzindo efeitos. Então nós estudamos perfeição, validade e eficácia. Legal? E estudamos as 4 combinações possíveis que partem da ideia de um ato administrativo existente. Legal? Quais são as combinações possíveis? O ato ser perfeito, válido e eficaz. A segunda, o ato ser, né, o ato ser perfeito, válido e eficaz. Vou botar aqui, ó. Primeira combinação, para não ter problema, para depois ser diferente do que a gente viu. Ó, primeira combinação, o ato ser perfeito, válido e eficaz. Segunda combinação, o ato ser perfeito, válido e ineficaz. Terceira combinação, o ato ser perfeito, inválido, porém eficaz. Quarta e última combinação, o ato ser perfeito, inválido e também ineficaz. Essas 4 combinações, elas caem muito em prova. Bota elas no post-it e pega aí como é que se diz, um lugar que você passe toda hora, um computador, uma mesa de estudo, coloca, porque é questão de prova. Legal? E aí, pessoal, preste bem atenção, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar uma mensagem. Esses pontos aqui, eles são pontos fora da curva, né? Geralmente, quando explica, bota só a combinação e a vida segue. Legal? Aqui eu estou explicando, né, o que é, as combinações e as consequências. Provavelmente pode gerar alguma dúvida. E aí, só você entrar em contato que eu te explico com o maior prazer da minha vida, que eu nasci por isso aqui. Por isso eu tenho que te explicar. Tá bom? Meus amigos, vencido as etapas do ato administrativo, eu vou entrar aqui agora,
né? Aqui, ó, eu vou entrar aqui agora na análise individualizada dos elementos do ato administrativo. Vamos estudar tudo de objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Tá bom? Vamos juntos? Depois do intervalo, só vou esfriar a garganta, tomar meu café, já estou voltando. É vapo.